Olá, mais uma vez, paz e graça a todos. Bem-vindo ao Teologia ao Alcance de Todos para mais um assunto. Aqueles assuntos complicados de falar, mas é necessário. Vamos falar um pouco sobre o que é cosmovisão cristã. Primeiramente, cosmovisão cristã é um termo que não nasce na realidade cristã, ou seja, ela não tem uma origem assim no cristianismo diretamente. Ela tem origem na Alemanha. Ele tem uma palavra de visão de mundo. Ela nasce num período em que o iluminismo estava sendo alcançado e que as pessoas necessitavam saber qual era o seu posto de vida, de onde vinham, por que as coisas são o que são. E então, no cristianismo, nós podemos dizer, nós falamos cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã como sendo uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo que alguém tem sobre a realidade que está à sua volta. Falar de cosmovisão cristã é importante por quê? Porque reconhecemos que todo mundo tem uma cosmovisão, ou seja, todo mundo tem uma visão de mundo, todo mundo possui uma visão ou uma opinião a respeito das coisas, todo mundo sabe a respeito daquilo que o rodeia, como o ambiente, o ser humano, sua nossa origem, nossos ancestrais, como mundo conhecido de algumas culturas. Mas na visão cristã, como é que a gente entende isso? Mas de entender isso, podemos entender como a luz de Êxodo 20, quando Deus deu a sua lei para o povo de Israel, ele já estava ditando o que é cosmovisão cristã. A primeira coisa que ele fala para o povo é que ele lembra que só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor, que é o Deus da terra. Que desse mesmo Deus não podiam fazer uma imagem para adorá-lo, nem servir a outros deuses, nem fazer as outras coisas. Tinha as leis cerimoniais como as leis morais. Fazer que, como visão do mundo, ela está assente sobre que verdade? As verdades que muitas vezes perduram na nossa mente. Questões como: quem eu sou? Qual a origem do universo? De onde viemos? O que acontece quando a pessoa morre? Essas perguntas, independente das várias visões de mundo que existem, o cristianismo ela responde de maneira mais clara e acertada. Por exemplo, por isso é que nós, da visão cristã, nós temos 4 pilares para falar sobre a cosmovisão cristã que são: primeira coisa é criação, que Deus criou o mundo a partir do nada e que veio a existir tudo o que nele existe, desde a criação dos mares, dos animais e, por último, o homem. Que depois, pese embora Deus criou o homem, também temos a queda. Que é a queda? Queda é o resultado da desobediência do homem para com Deus. Depois da queda, Deus não deixou apenas o ser humano a sua sorte, a maldição pelo pecado. Pelo contrário, o próprio Deus que criou e fez com que o homem olhasse para si dentro, não por si mesmo, por nós homens. E mesmo Deus também estava trazendo a graça para Jesus Cristo através da redenção, que é o terceiro ponto da comunhão cristã. E não ficamos por aí. E temos depois como esperança viva para, se morrermos em Cristo, temos a consumação. O que é consumação? A consumação nada mais é de que Deus, apesar do mundo ser criado e cair no caos, ele não abandonou a sua criação. Pelo contrário, nós temos uma esperança de mundos melhores que virá com a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja e para aqueles que são salvos, habitar novo céu, nova terra e trazer condenação sobre ímpios que não vivem segundo o seu mandamento. Mas aí a pergunta é, por que precisamos de uma cosmovisão? Precisamos de uma cosmovisão porque existem 8 cosmovisões, mas vou citar algumas, que são ateísmo, que o ateísmo se refere na crença de que não existe um Deus, não existe nada, não existe vida após morte. Depois, com outra visão, teísmo. O teísta é aquele que acredita que Deus existe e sustenta o universo. Ele crê que existe vida após a morte, que a morte não é o fim das coisas. Depois temos outra visão que é o deísmo. O que é deísmo? Deísmo é aquela visão, fosse assim cristão, mas uma visão aberta de várias opiniões. Ele crê que Deus existe, mas ao mesmo tempo ele crê que Deus não interfere no universo. E depois temos a outra visão que é panenteísmo. O que é panenteísmo? Panenteísmo é a crença que o Deus ou o ser supremo ainda é um bebê, mas que ainda está em fase de crescimento até ser adulto. Engraçado, né? E temos outra visão que é panteísmo, que é igual. O que é panteísmo? No panteísmo é a crença de que tudo que é natural, tudo é Deus. Por exemplo, alguém quando morre, ou alguém, uma planta pode chamar de Deus, ou ainda aqueles que creem na reencarnação. Então, essas visões todas, ele não trazem uma resposta clara aos problemas da vida. Pelo contrário, eles trazem mais confusão. Do contrário do teísmo, que é a visão que os cristãos defendem, ele traz consolo. Você vê quando Salomão fala assim, vaidade e vaidade é tudo vaidade. Não como se fosse vaidade na questão de estilo de roupa, mas na verdade vazio. Ele explica de que uma vida vivida fora de Deus é uma vida vazia. E o coração de Deus é como fosse um coração ou um bolso sem fundo. E a pergunta aí, por que propósito eu vivo? Qual a razão de Deus existir nesse universo? Tem algum propósito?
Há alguma luz no fundo desse túnel que é desespero, que é de injustiça social? Mas a Bíblia traz uma resposta clara para isso. O Deus que criou o universo, é Ele mesmo quem restaurará todas as coisas. Essa é a razão pela qual nós vimos a maior visão da visão ser apresentada pelo Evangelho, que Cristo veio ao mundo pelos nossos pecados, Ele se entregou, se identificou com a nossa causa. Não só ficou por aí, foi morto e Ele ressuscitou ao terceiro dia, a fim de trazer esperança para aquele que todo nele querer. Então essa é a visão que nós partilhamos como cristãos. Venha ao cristianismo, ou seja, se arrependa a Cristo. Ele é o único que dá sentido e satisfação à nossa vida, à nossa alma, os nossos afazeres. Quando nós reconhecemos que, enquanto ser viventes, nós vivemos nessa terra, pese embora caída com sofrimento, ainda nos alegramos no sofrimento, porque sabemos que Deus está conosco. Nas outras visões não há esperança, mas no cristianismo, que é a visão teísta, nós vemos um mundo que foi criado por Deus, apesar de caminhando por fim, nós não estamos sozinhos e não descansamos na esperança da ressurreição, na esperança do novo amanhã, do novo mundo. Apenas que exigiu de nós fé e arrependimento. E isso é um dom de Deus que Deus dá a todos aqueles que Ele crê. Então, a todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Então, basicamente, a cosmovisão tem a suma importância de fazer com que tenha uma vida equilibrada, de maneira harmoniosa, apesar de tudo, não estamos sozinhos no universo e nós estamos sustentados pela graça de Deus. Então, irmãos, obrigado por ter assistido. Queremos convidar você a fazer partilha desse vídeo. Faça, né, o seu like, partilha para aqueles irmãos que não conheçam, aprofunda um pouco mais sobre isso. Se tiver alguma questão, entre em contato com a página e estaremos aqui dispostos para ajudar naquilo que você está, questões relevantes à cosmovisão cristã. Acima de tudo, que Deus abençoe